Estou gravando agora. Estou gravando agora para deixar a sessão gravada. Depois eu vou contar o sonho de novo no final. Então, mulheres, me conta, como é que é o conhecimento de vocês nisso, na simbologia? Podemos ir mais aprofundadamente ou vamos começar meio do básico? O que vocês acham? Porque aí eu vou trazer uns pontos que são importantes, relacionados a outro ponto, que é os sintomas e padrões, né? É como esses sintomas costumam se manifestar, né? Nos pacientes, e que geralmente não se acha a causa, e essa causa geralmente está no sutil, né? Ela está ou ela está no nível mental, ou ela está no nível conectivo. Ai, que legal! Olha, que tudo! A Letícia, joia, Letícia, que bom! Tá começando a psicologia junguiana, joia, muito bom. Exato. Não, esse tema é maravilhoso, né? Jung é maravilhoso. Então, eu vou trazer para vocês aqui, mulheres, alguns pontos. Então, tá começando agora, ok. Eu vou trazer alguns pontos, então, que são importantes relativos a sintomas e padrões, então, para que a gente compreenda como é que isso funciona, tá? Em algumas situações mais específicas. Por que eu falo isso para vocês? Porque efetivamente, existe um padrão, tá? Existe um padrão que a gente consegue, depois que a gente sabe disso, identificar, entender qual é a arquetípica daquilo e entender mais ou menos qual é o caminho que a gente pode, por exemplo, se a gente está falando de pacientes, que a gente pode orientar os nossos pacientes para que eles consigam avançar nesse espaço, né? Aquela coisa, né, gente? São aquelas duas premissas principais, né? Primeiro, só o que é visto pode ser curado. Isso é fato. Se essa minha paciente, por exemplo, não tivesse noção do que significa, né, a urina no sonho, do que significa o restaurante no sonho, do que significa essa sudorese e diarreia logo depois, o que ia acontecer? Ia direto para o médico, preocupada, meu Deus, tô com infecção, tô com diarreia, etc. e tal. E não é assim, né, na verdade. Ai, a Sara, que legal! Olha que tudo! Que ótimo! Seja bem-vinda! Joia, joia! Então tem uma bagagem boa, Sara. E agora você está mudando a carreira, joia. Então isso aí ajuda muito, vai, assim, clarifica demais, né? E a outra coisa, claro, né? Faz parte da cura o desejo de ser curado. É aquela história. Então, para a pessoa conseguir acessar isso, a pessoa tem que entender, a pessoa tem que estar aberta, né, a escutar isso. Então, assim, no início da minha prática dessa temática aqui, do entendimento dessa estruturação dos níveis de investigação dentro da medicina simbólica, claro que eu não podia falar isso com todo mundo, e a minoria das pessoas aceitam, e ainda, né, aceitavam e ainda aceitam isso, né? Isso é fato, tá? Mas o fato principal é que isso vem se tornando um movimento em que as pessoas estão cada vez mais propícias a começar a pisar nessas águas. Eu tenho percebido isso ao longo do período. Claro que óbvio, né? Por conta de eu estar aqui externando isso, trazendo isso ao mundo, né? E vocês também aí nas áreas de vocês também estão fazendo isso agora. Então isso está acontecendo, né? Isso é um despertar coletivo que está vindo à tona aí mesmo, né? E, obviamente, então por isso que vem um número maior de pessoas, mas as próprias pessoas que, por exemplo, eu veria no meu conceito, jamais a pessoa poderia querer acessar aquilo ou imaginaria que seria possível entrar por esse âmbito, né, de investigação, e as pessoas estão entendendo, estão vendo sentido nisso, né? Então eu vejo que é um momento de evolução de nível de consciência mesmo, tá? Tá joia, beleza, Letícia, vai ficar gravado no grupo lá depois, não se preocupe, tá? Isso por 24 horas, né, mulheres, claro. Tá? Então deixa eu puxar aqui para vocês o que eu quero trazer para vocês aqui, ó. Então como é que isso aí funciona, né? Essa materialização, ela acaba vindo para nós em sintomas por repetição de determinados padrões de comportamento da própria pessoa, do ambiente de convivência, ou mesmo da ancestralidade. Por isso que eu falo, eu acho que dessa paciente que eu comentei esse sonho aqui anterior, eu acho que tem uma relação com isso. São contas a pagar que não são só de agora, são de outro momento também, né? Pelo contexto que ela apresenta, tá? Nisso, a gente tem a conexão com a psiconeuroimunoendocrinologia, isso está vindo à tona agora, cada vez mais concretamente, e eu estou muito feliz com isso, porque o papel está trazendo isso para aquelas pessoas, para os céticos, né, os São Tomés, né, eles estão tendo isso cada vez mais presente na vida acadêmica mesmo, né? Não que isso seja necessário, eu não acho, para esse ponto aqui, para isso que a gente conversa, não é uma questão de academicismo, né? É uma questão de intuição, é uma questão de energia criativa, é uma questão mais do sentir do que ver, né? É o acesso mesmo, é acesso. Acesso entre, né, as conexões, tá? Então, é aquela história, a gente tem os estados emocionais,
que vão ativar circuitarias neuronais, isso vai ativar sistema nervoso autônomo, isso ativa a liberação de citoquina, hormônio imunomediador, vai te trazer resposta física, que vão ser os sintomas, e se isso se repete, isso vai em algum momento evoluir para uma doença. Tem um outro exemplo bem recente agora, hoje de manhã falaram comigo sobre isso, inclusive. O paciente já de 75 anos, ele é diabético tipo 2, de anos, já mais de 20 anos, né? Mas aquela história, né? Não cumpre o combinado, né? Tá sempre escapando, né? É obeso mórbido, tem questões psicológicas muito intensas que não estão, né, acessadas ainda. Mas o que acontece? E ele tá usando medicação direitinho, aquela coisa toda e tal. E o que acontece? A glicose, a glicemia dele, ela aumenta sempre à noite. Sempre à noite. Sempre, quando ele tem essas alterações que chegam no ponto de agora ele entrar na insulina, né, com o endócrino dele, ele tá conversando, sempre noturno, né? E aí o que acontece? Ele tem a apneia do sono também. Ele usa máscara, ele usa CPAP, né, que a gente fala, ele já usa faz aí uns 15 anos. Mas ainda assim, o que acontece? A glicemia de dia controlada, a glicemia à noite sempre uma bagunça, tanto que está no ponto de usar insulina agora. Então, o que acontece? Eu estava explicando para ele hoje de manhã justamente sobre isso. O que acontece? Cada vez que ele tem um despertar dentro dessa apneia do sono, por que ele desperta? Porque ele tem um episódio de hipóxia, falta oxigênio no cérebro. O corpo dele vai entender aquilo como uma ameaça. Dentro dessa ameaça, o que vai acontecer? Uma resposta sistêmica que vai continuamente ser trigada, especialmente à noite. O que ele vai ter? Booster de adrenalina, booster de cortisol, e isso vai fazer o quê? Vai aumentar a glicemia no primeiro momento, nas primeiras horas que esse paciente tem essas liberações. Então, você imagina acordar 5, 6 vezes à noite por conta de hipóxia. Daí, levanta, vai no banheiro, para, já pega a internet, já fica vendo a internet, ou seja, já bagunça todo o resto. O que acontece? Constantemente, esse paciente tem um trigger e vai ter como consequência disso a liberação desses mediadores que vão ter consequências no concreto, nas células, né? E aí, com isso, o que acontece? Ele tem essa alteração glicêmica que é constante. E essa alteração glicêmica constante e mais noturna, lógico que ela vai causar dano a médio e longo prazo. Então, não é que começou ontem isso nesse paciente. Faz 10 anos que ele vive assim. 10, 15 anos que ele tá assim. Então, é claro, aí o que acontece? Claro, como é que a gente resolve isso, meu Deus do céu? A gente usa insulina e aumenta a insulina? Sim, claro, lógico. Vai resolver isso nesse primeiro momento. Mas o fato é que, o que precisa parar de acontecer? Esses despertares noturnos. Para esse despertar noturno parar de acontecer, o que precisa acontecer? Ele precisa parar de ter hipóxia. Para ele parar de ter hipóxia, o que tem que acontecer? Ele precisa otimizar os hábitos de vida dele. Precisa perder peso, fazer o exercício, a gente volta sempre para o mesmo lugar. Mas a questão é que tem como a gente acessar isso não desse ponto de estar com um sintoma, um sistema tão já modificado, arraigado, né, baleado, né, para chegar num ponto de reversão. Então, a gente consegue treinar o cérebro para fazer mudanças que possam nos ajudar a otimizar isso, tá? Claro que tem outros fatores, né? Genéticos, ambiente de convivência familiar, amizades. Mesma coisa, ele podia não ter hipóxia, por exemplo, mas ele podia, por exemplo, ter um problema familiar crônico, né? Uma desavença familiar crônica, 20 anos sequencialmente, e não dormir 20 anos. Então, o cérebro dele vai entender a mesma coisa. Existe uma ameaça. E aí, por hábito, o que acontece? Ele acorda de noite 5 vezes à noite. E aí ele acorda sobressaltado 5 vezes à noite. Ou a pessoa que acorda com o despertador todo dia, né? Então, é outra questão, é a mesma história. Acorda com o despertador todo dia, já pum! Adrenalina já, pum! Já bombou dentro dela. E o que acontece? Já jorra na corrente sanguínea todos aqueles neurotransmissores da cascata inflamatória, tá? Então, tudo isso se conecta, gente. E tem como a gente quebrar esse ciclo? Tem sim, né? Então, é disso que nós vamos comentar. Então, é aquela história, sair desse lugar de sobrevivência, que é o que a gente está falando, que em última instância é o que acontece com o nosso corpo, né? Com todos esses mediadores. E aí a gente vir para um lugar de viver, né? Ativação de outra circuitaria neuronal, outras, né? Circuitarias neuronais, tá? Agora pense, isso acontecendo constantemente, o que vai gerar nesse paciente? Pense, assim, anos, né? Acordando várias vezes de noite, alteração glicêmica por anos a fio, né? Impactando toda a microvascularização, né? A parte neuronal,
micro também, né? Microneuropatia, microvasculopatia do diabetes. O que vai acabar acontecendo com esse paciente? O corpo dele vai ter um limite, né? O corpo tem um limite. E esse limite vai se manifestar nessa pessoa, paciente, etc., como um estado de cansaço físico e mental. No caso aqui, não é que não tenha causa orgânica, né? Ele tem outras alterações, ele tem alteração, né? Não é que não tenha, tá? Então, é claro, isso acaba perpetuando as coisas, tá? Por isso que a gente precisa entender e acessar, dentro desses níveis de investigação, que é o que a gente faz aqui no Medicina Simbólica, quais são as outras causas para além da física. Agora, aqui o que a gente faz? Qual que é o nosso trabalho aqui começando? A gente começa do sintoma e vai acessando as outras causas para poder liberar essa pessoa disso, né? Agora, claro, né? A pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que querer. Faz parte da cura o desejo de ser curado, né? Então, como é que a gente faz, então, gente? A gente precisa explicar, colocar, fazer essas pessoas entenderem de alguma maneira, se for o momento delas, é claro, né? Que existe outra maneira da gente otimizar isso, que é otimizada através de amplificação de circuitarias neuronais, vamos dizer assim, entre aspas, do bem, né? Circuitarias neuronais que vão fazer com que o nosso corpo tenha espaço para a criação, que ele saia do sobreviver, que ele entenda que existe outra maneira de viver, mas a gente tem que fazer isso. Isso não vai acontecer como por milagre. O que acontece muitas vezes é que as pessoas são colocadas contra a parede. E é isso que acontece com 90% das pessoas que chegam aqui pra gente, né? A gente chega perguntaram aqui, só vou dar uma pausa aqui, porque me perguntaram aqui, ó, esse processo vale também para crianças? Sim, ele vale, mas a criança tem um acesso diferente. Dependendo da idade, a criança tem muita conexão de campo ainda com o campo familiar, com o campo de mãe e de pai, né? Então, a percepção deles é muito mais aguçada. Então, às vezes, eles podem estar somatizando não coisas deles próprios, mas coisas do campo, tá? Então, é importante entender que pode existir uma diferença, principalmente a criança mais nova. Quanto mais nova, maior a chance de estar acontecendo, né? Então, observar como um todo, tá? Continuando aqui, então, como eu estava falando para vocês, a gente é que tem que fazer o corpo perceber isso. Somos nós que temos que dar esse start. E as pessoas, quando chegam aqui, a maioria absoluta delas, elas chegam pela dor, elas chegam pela dificuldade. E tá tudo bem, eu entendo. Eu também fui essa pessoa. Isso aconteceu comigo também. E volta e meia, eu ainda tenho aqueles sintomas que são aqueles sintomas básicos que eu sei, agora eu já sei do que eles se tratam. E inclusive, eu faço que a minha amiga amada, bruxa do coração, Fabiana, a Fabi Cac, fala, converse com o sintoma. Pergunta o que ele... E eu já até sei o que ele quer me dizer. Eu já sei qual é. Eu já sei qual é. Sobrecarga interna. Larga esses pesos que não são teus e acabou, né? Isso não vai mudar, o entorno não vai mudar, é você que tem que mudar, etc. Aquela coisa toda. Então, o que acontece? Eu consigo uma resposta do meu corpo muito mais rápida hoje. Resultado, eu sofro muito menos. Glória, né? Que é o que todo mundo quer, né? Ou seja, em vez de eu ficar 3 dias com dor, eu fico com 12 horas de dor, né? Então, facilita demais, tá certo? Deixa eu abrir aqui, alguém entrou aqui, deixa eu ver se eu consegui. Tá, muito bem. Então, facilita demais, né? Então, essa diferença, a gente tem que começar a explicar isso para o paciente, para quem chegar com a gente aqui, tá? Porque nem sempre as pessoas vão entender isso. Para elas é muito distante isso, né? Como assim? O que tem a ver eu sonhar com isso, com eu ter essa depuração no corpo, com eu melhorar por causa disso? Pois é, justamente, acontece. É isso mesmo, tá? Muito bem. Deixa só que fechar o microfone, se alguém puder fechar o microfone, pessoal, só obrigada. Depois eu já abro aqui para todo mundo aí, para a gente ir conversando. Mas me manda o que vocês fazem. Já me mandaram aqui as mulheres maravilhosas que estão. Muito bem, tá bom, mas como é que eu saio desse negócio, né? Como é que eu saio desse circuito socorro, né? Então, aquela história, a resposta é simples, a resposta vamos dizer, pode ser até um clichê, mas é que as pessoas não sabem integralizar isso no corpo. Então, é difícil, a pessoa continua com isso distante.
mesmo que a resposta esteja ali na frente do nariz dela, né? Qual é essa resposta? Hábito com propósito, microatitude diária em relação a um novo modus operandi de vida, que é o circuito do viver e não do sobreviver. O que acontece na prática com isso, gente? O que acontece no corpo, no concreto, antes da gente ir para o sutil? Mas a gente precisa do acesso do sutil para conseguir completar essa realização aqui no corpo, tá? O que acontece na prática, então? A gente tem, a partir do momento que a gente começa a estimular esses outros circuitos, que não são os circuitos adrenérgicos, né? O circuito do medo, né? Da amígdala, do sequestro, né? Amigdaliano. Quanto mais a gente estimula esse outro lado da nossa circuitaria, mais a gente amplifica essa circuitaria na nossa vida. E aí, assim, mas tem 21 dias. Sim, os 21 dias iniciais, eles são cruciais. Mas isso é um trabalho diário, isso é um trabalho constante. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Não tem nada de difícil nisso, sinceramente falando. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque hoje eu vivo isso. Claro que no começo eu nem sabia disso. Para mim, e depois quando eu comecei a aplicar nos meus pacientes, eu, claro, fui aparando as arestas para que eles entendessem de uma maneira prática como é que a gente fazia isso. Então, na verdade, aqui no concreto, vamos dizer assim, é fácil a gente dá, vamos dizer, a receita, a prescrição do que o paciente tem que fazer, do que é o que vai ajudar essa pessoa de fato, tá? Que são esses, são os hábitos com propósitos e microatitudes diárias, sempre em direção a esse circuito neuronal, do núcleo accumbens, do prazer, do viver. Mas é o prazer de comer, de comprar, de... Não, não é isso, não é isso. É o prazer de você levantar e falar assim, nossa, tem oxigênio entrando no meu pulmão. Eu tenho 2 pulmões, olha só, né? Eu tenho 2 olhos, eu enxergo o sol lá fora, o sol maravilhoso. Eu adoro o sol, né, gente? Eu sou do sol, né? Eu amo ele. Nossa, ele veio hoje, ele tá ali hoje, né? Nossa, meu Deus, que maravilha. Que pãozinho quentinho, delícia que eu tô comendo aqui. Ou às vezes eu não tenho, mas, entende? A gente muda o prisma de visão sobre a nossa vida, né? Tem algumas coisas que a gente consegue fazer aqui no concreto que nos ajudam a chegar nisso, né? A fazer o quê? Esse brotamento dessa circuitaria e a poda, consequentemente, da outra, da qual? Da circuitaria adrenérgica. Mas então quer dizer que a gente tem que excluir ela da nossa vida? Não, gente, não, né? Porque graças a ela, a circuitaria adrenérgica, é que a gente chegou aqui onde a gente está hoje, né? Afinal de contas, foi assim que os homens das cavernas lutaram contra leões, né? Que conseguiram fazer as colheitas deles, que as mulheres conseguiram educar seus filhos lá atrás, do jeito que fosse, mas conseguiram, né? Era uma coisa mais rudimentar. Não tem necessidade disso hoje. Com o nosso... Com o mundo que a gente vive, com a abundância que a gente tem. Aí você fala, meu Deus, cara, você está falando do lugar de verdade. Não, gente. Depende do que você alimenta a sua mente. Depende do que você põe dentro de você. Assim como no corpo, o que você põe na tua mente, como você alimenta o teu espírito, é isso que vai fazer diferença na sua vida. Porque o mundo, ele sempre foi o mundo. O mundo, ele sempre teve problema. E o mundo sempre teve coisa boa. A vida toda foi assim. Continua sendo assim, tá? Então, não é que as coisas, de repente, nossa, meu Deus, não. Mas isso assim, isso abrindo um parênteses, algo pessoal meu. Mas isso faz parte do tratamento, né? Isso faz parte de como a gente otimizar, tá? E como é que a gente coloca isso aqui dentro do medicina simbólica de uma maneira simples para as pessoas num primeiro momento, né? Como é que a gente começa a trabalhar isso dentro da gente? Então, a gente fortalece esses circuitos do viver e a gente vai, pouco a pouco, atrofiando, podando esse circuito do sobreviver, tá? E como é que a gente consegue fazer isso aqui, então, Carla? Como é que qual é a receita, né, no caso, né? Então, não é uma receita, né? Mas é mais ou menos uma prescrição que eu faço, sim, para os meus mentorados, pacientes, etc., pelo menos no início, tá? E todo mundo olha com aquela cara assim, fala, o quê? Mas é sério? Mas é isso mesmo? Então, sim, gente, no começo mas depois vocês podem perguntar. Depois eu vou pedir para a Lu falar, se puder, a Lu está aí, para dar o testemunho dela de como é que as coisas funcionam, na verdade, de como as coisas andam depois, né? Inclusive de cocriação, galera. Desbloqueia tanta coisa que a gente cocria mesmo, né? Então, são esses ditos rituais de conexões que rapidamente vão te levar para esse lugar interno, vão te dar para dentro de você. Só que, óbvio, primeiro você tem que saber, primeiro de tudo, criar um espaço para esse lugar dentro de você. Se você simplesmente
Acorda de manhã com o despertador, bate a mão no despertador, levanta, vai, escova os dentes, igual um zumbi, né? Levanta, escova os dentes, tal, come porque tem que comer, porque eu tenho que se alimentar, sai correndo, levar as crianças da escola, volta, tal, tô em cima da hora do trabalho, chega no trabalho e começa, automatizar a função, qualquer função que seja que você execute. Deu a hora, tem que buscar as crianças, vai pro colégio, busca as crianças, volta para casa, fez a comida, não fez a comida, compra comida, dá comida, etc. Faz isso, estuda aquilo. Quando você vê 10 horas da noite, você nem viu o que você fez o dia inteiro. Assim, tem dias e dias, ok, né? O mundo às vezes exige da gente isso. Mas o fato é que é uma questão da gente aceitar ou não permanecer aí. Aceitar ou não achar que a vida é só isso mesmo. Eu tô aqui para dizer para vocês que não é só isso, não. Que pode ser bem diferente. Mas eu queria que a Lu fale também qual é a opinião dela sobre isso, depois de ter passado por aqui esse período. Então, primeiro, você tem que criar esse espaço. Senão, nunca vai ter esse espaço. Quando você chegar de noite para deitar na cama, você não vai nem lembrar que existe, por exemplo, outros acessos que se pode fazer e que você pode, inclusive, ter respostas deles. Né? E que elas são muito preciosas, porque elas vêm de lugares mais sábios, elas vêm de lugares mais altos, independente da tua crença. Não estou falando aqui de religião, não estou falando aqui, não. Chame como quiser, tá? De cosmos, Deus, energia cósmica, o que você quiser. Não é sobre isso, tá? É sobre como isso age na gente, certo? Então, esses rituais, eles vão ter que acontecer preferencialmente de manhã cedo, logo depois que você acorda, e logo antes de você dormir, se você conseguir. Ai, meu Deus, mas precisa fazer um altar, mas precisa fazer uma reza, mas precisa fazer... Não. É assim, ó, é o que fizer sentido para você. É o que faz sentido para você. A única coisa que eu peço que você faça, que te ajuda nesse sentido, é que dentro desses rituais que você faça, de reconexão, eu vou explicar o meu rapidinho como é que é, porque é uma coisa assim, ó, tanto de manhã quanto de tarde, vocês veem que pelo meu modus operandi, eu não sou pessoa da meditação, né? Então, para mim não funciona muito isso, mas eu tenho outras maneiras de fazer isso e, nossa, funciona milhões bem, tá? Muito bem. Então, é o que eu estava comentando com vocês. A única coisa que vale salientar, vale ressaltar, que é necessário, entre aspas, aqui, né? Que seria muito bom que você tivesse, é algo que te traga alguma memória afetiva positiva no sensorial. Nos sentidos mesmo, tá? Ou seja, gosto, cheiro, olfato, tato, textura, o que for. Alguma coisa que te traga uma lembrança positiva, enquanto você estiver fazendo esse ritual de manhã, de noite. O ideal é um pouquinho de manhã e um pouquinho de noite, tá? Então, assim, ó, é um cheiro, é um gosto, é uma música, né, etc. É um cheirinho do café de manhã, né? Já para alguns meus aqui, eu já começa assim o dia, começa com cheirinho. É um ritual, aquilo ali já é um ritual, gente, tá? Para mim, o que eu faço aqui? Quando eu acordo de manhã, e aí tem outro detalhe importante, né? Que daí é um outro braço, que aí o ideal é que você entenda qual é o seu biorritmo, né? Dentro disso aí, tá? O biorritmo é uma outra conversa, não dá pra gente falar isso agora, muito aprofundadamente. Dentro da mentoria, a gente tem módulo que fala sobre isso especificamente, mas basicamente entender assim, qual é o teu melhor horário de funcionamento? Qual é o teu melhor horário de funcionamento? O que você faz melhor? Pela manhã, pela tarde ou à noite? O que você faz de melhor ali naqueles momentos? É você se entender. Então, tem técnica para isso, tem maneira da gente otimizar e tudo mais. Não vamos entrar aqui. Mas, por exemplo, eu sou matutina extrema. Eu acordo umas 5 da manhã, 5h10, sem despertador. Então, é isso. Eu acordo todo dia de manhã cedinho, nesse horarinho ali, umas 5 horas da manhã, 5h10 da manhã. E aí, assim, eu não levanto direto. Nunca levanto direto. O que eu faço? Primeiro eu faço download. Faço download, o que veio, da onde o download? Dos sonhos, né, gente? Claro, né? Faço download dos sonhos, entendo o que veio. Ah, tá, então entendi. É por aqui, tá, o contexto aqui, tá, a operação ali, tá? Então tem que, corta esse fio aqui, acabou, né? Morreu ali, pá, simbólico tudo, tá? Simbólico. Morreu ali, pronto, tá? Resolvi ali, pá, pronto, veio, tá? Ok, aí eu levanto, quando eu levanto, aí eu desço a escada que eu tenho aqui em casa, e aí eu vou acender a chaleira para ferver a água do café. Quando eu faço isso, aí, nesse momento ali, eu já acendo, eu tenho sempre uma velhinha acesa, eu sou dessa, eu sou do fogo, né? Gosto, né? Então, eu tenho sempre uma vela acesa aqui, aí eu já intuo um incenso para mim, né? Porque eu sou do cheiro. Então, o que eu faço? Eu ligo ali a água para botar a chaleira e eu já intuo meu incenso ali, já vejo o que é, pá, já acendo esse incensinho ali e já vou aqui fora, tem uma árvore aqui pertinho, já faço uma postura de conexão e pronto, cruz cabalística e acabou, tá resolvido. Então, assim, esse é o ritual que eu faço de manhã cedo. E o mesmo ritual, a última coisa que eu faço antes de subir para dormir,
É isso também. E aí, o que acontece? Pelo simples fato de eu orientar o meu cérebro, a minha circuitaria neuronal nisso, o que o meu cérebro já entendeu? Tá tudo bem. Ninguém vai morrer. Não tem perigo nenhum. Logo, o que vai vir de mediador neuronal para mim? Serotonina, dopamina, adrenalina? Não. Nesse momento? Não. É necessária? Não. Entendeu? Então é nesse sentido. Por isso que eu digo para vocês, dá para modelar isso? Dá. Dá valendo, gente. Então, só que assim, né? Hábito, né? É todo dia. É um pouquinho. Mas o que eu falei para vocês, é 5 minutos de manhã. 5 minutos antes de dormir. Pronto, acabou. É sobre isso, tá? Então, mas o que acontece? Eu sou do cheiro, como eu falei para vocês, né? Sabem que o nariz é um dos órgãos que tem aí vamos dizer assim, uma proximidade simbolicamente, né? É a nossa intuição mais visceral, né? O nariz e o ouvido, né? O nariz em primeiro lugar, né? E que o visual, nossa, a parte visual adveio muito da evolução da humanidade, né? Da televisão, telas, etc. Né? Isso aumentou muito essa necessidade de ver para crer por conta disso, né? E o que a gente faz com esse tipo de ritual? A gente reaprende a sentir, sentir a nossa intuição. Ou seja, isso por si só já te amplia muito o canal. Então, isso facilita demais. Depois, quando você está treinado nisso, gente, é o que eu falo para vocês. Mas assim, né? É aquela história. É aquela história. Circuito de recompensa, é o hábito, microatitude diária em relação a isso. Cada vez avançando mais a esse modus operandi e menos ao outro, né? Então, isso é um crescendo, tá? Aí, então, uma das primeiras coisas que eu falo para os meus mentorados é essa. E daí eles falam assim, tá, sim. E aí fica assim, mas fazem, né? E aí, de repente, 1 semana e meia, 2 semanas depois, já sonhos estão vindo, todas as crenças já estão vindo aqui na nossa frente, as coisas começam a trabalhar, as coisas começam a evoluir e como que não passa de mágica, que na verdade, vou dizer para vocês, não é exatamente mágica, é treino psíquico, né? É isso que acontece, né? E a gente vai podendo ampliar mais e mais e mais isso, tá? Então, colocar para vocês aqui, uma vez que a gente fala sobre como a gente se reconectar nisso aí, a gente tem algumas. Deixa eu achar aqui onde é que está. A mudança da circuitaria neural, como eu falei para vocês, né? Que é o importante. E os sintomas sendo os causadores, né? Então, como eu falei para vocês, a gente tem alguns padrões, né, de sintomas que a gente tem para estudar. Eu vou falar hoje de um deles, né? Porque são muitos, na verdade, mas eu vou falar do que é o principal, é o que mais chega aqui, né? O que mais chega, onde as pessoas mais têm essa dificuldade, né? Chegam com dores na coluna, né? Dores lombares, dores cervicais, dor, e aí já foi em 3 médicos, já fez ressonância, não tem nada, né? Não tem hernia de disco, ou tem hernia de disco, mas que não tá apertando nada lá, tá tudo dentro do lugar, e faz fisioterapia, e pá, e remédio, e tá travada, e tudo mais. E eu vou dizer uma coisa, e eu posso exemplificar isso comigo mesma, para colocar para vocês. Inclusive, essa semana aconteceu isso aí, né? Porque, né, normal, né, gente? Perrengue todos temos, né, gente? É sobre isso, né? Então, nessa semana eu tive um perrengue aqui, né? Com a questão familiar, filho, escola, tá? Aquela coisa toda, né? E aí eu sei que a coisa chegou crescendo, escalou num ponto que não teve mais como, a gente teve que tomar atitudes, né? Drásticas aí nesse sentido, né? Com o filho e tudo mais, normal. Mas daí o que acontece? Daí o corpo fica, né? Daí a gente. E veja, gente, é inconsciente. Isso é inconsciente. Não é que a gente pensa isso, é inconsciente. Aí o que acontece? Aí eu vou dormir no dia, no outro dia, o que acontece? Acordo travada. Travada, né? Com a minha coluna aqui do lado esquerdo, minha dor que eu tenho aqui cervical, volta e meia, ela me aparece aí. Mas vem com tudo, né? Vem com tudo, né? Que eu quase não consigo me mexer. Daí já tomei uma dipirona de manhã, esse dia ali. E já entendi. Agora, né? Agora eu já entendi. Agitar ânimos. Já entendi. Isso não é sobre mim, não é, né? Eu faço até onde eu posso, o outro lado tem que fazer também. Então, ou seja, essa carga, ela não é minha. Ela não é minha. Apesar de ser do filho, ela não é minha.
Vocês entendem? É nesse nível a coisa, né? A gente tem uma ingerência até um certo ponto. Óbvio, né? Meu filho hoje tem 13 anos, ou tem 15, ou seja, ele já tem uma independência, né? Eu já tenho um grau de independência. Então, não é uma criança de 2 anos, né? É diferente, tá? Mas nesse momento que a gente tá, é isso, assim, eu vou até um ponto. De um ponto para lá, é com o outro. Não adianta, né? E aí já conversei, ânimos, já entendi, tá? Tô largando aqui, pá, pronto, 12 horas tava ótimo, não tinha mais nada. Eu vou dizer para vocês, quando não tinha esse conhecimento, quando eu não sabia isso, o que acontecia? Gente, era meses que eu ficava assim. E não era só por conta de filho, trabalho, etc. Tudo, né? Tudo vem para nossas coisas. Mas que padrão é esse, gente? Que padrão é esse? Sobrecarga. É o padrão de sobrecarga. Você carregar coisas que não são tuas, pesos que não são teus, né? Então, mais lombar, mais inferior, diz respeito mais às questões externas. Mais cervical aqui diz respeito ao ânimos negativo. Quem é o ânimos? O ânimos é a nossa contraparte, energia masculina, né? Então, todos nós temos energia feminina, energia masculina. Teoricamente, o ideal maravilhoso, conjúnctio superior casamento alquímico, seria que os dois estivessem num equilíbrio. Claro que, né, a nossa grande quest da nossa vida é essa, né? É achar esse equilíbrio, afinal de contas, né? Mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue. Isso é um trabalho, isso é a jornada, é sobre a jornada, né? Quanto mais conhecimento a gente agrega, quanto mais a gente trabalha isso, claro, mais fácil vai ficando, né? Mas o fato é que por muitos e muitos anos eu vivi totalmente trabalhada no ânimos negativo, né? Totalmente na espada, totalmente querendo assumir coisas, situações, responsabilidades, coisas que não eram minhas. E eu tava lá, até que chegou uma hora que não teve mais jeito. Mas o que acontece? Então, hoje, eu já entendi, no meu corpo, o sinal é esse. No meu corpo, a psique fala assim. O ânimos, que no final das contas, quem é para nós? É o nosso guardião. Ele quer nos ajudar. Ele quer dizer assim, ó, pare com isso. Não é assim que você vai resolver isso. Você vai até um ponto. Eu estou querendo te proteger. Use sua energia feminina, não sua energia masculina. No caso aqui, eu que sou mulher, né? No caso do homem que tem a contraparte ânima, seria a ânima, mas ela age de outras maneiras aí no homem, é outro padrão, né? Mas no caso do ânimos negativo, é isso, né? E aí, então, o que acontece? Por anos eu não entendia. Então, ele ficou anos na minha cacunda aqui. Anos. Que isso aqui é igual uma pedra. Aí hoje já não é assim, mas quando acontece uma situação que, vamos dizer assim, que eu me passo, né? Que eu aqui, Carla, né? O ego passa, ele vem e fala assim: opa, para, mulher, para agora, tô querendo te proteger. Larga esse peso que não é teu. Então hoje a gente já tem uma conversa muito melhor, né? Muito mais consciente, eu diria, né? Então a importância da gente saber esses padrões, gente, ela tá nisso, né? Dessa maneira tem diversos outros, por exemplo, enxaqueca crônica, né? Enxaqueca, ai meu Deus, um monte de dor de cabeça, anos com dor de cabeça e tudo mais, já fiz 15 tomografia, já fiz isso, já fiz aquilo, e não acho nada, e não tenho nada, e não é queijo, e não é vinho, e não é luz, e não é... Escuta, vem cá, como é que tá o teu sentido de controle, né? De controle sobre a vida, tudo, você, do tipo, você acha que tem controle sobre tudo. É isso, né? Então, o fato é que, assim, na real, gente, a gente tem controle sobre muito pouca coisa. Quase nada, na verdade. Ah, meu Deus, mas então quer dizer que deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não. A gente tem controle sobre uma coisa muito importante, que é o quê? O poder das nossas escolhas. Sobre as nossas escolhas, nós temos esse controle. Então, o que a gente tem que se atentar? Quais escolhas vão me aproximar do meu self, da minha melhor versão? Quais escolhas estão em ressonância com aquilo que eu vim fazer aqui? Agora, claro, o trabalho aqui no Medicina Simbólica começa onde? Começa engatinhando. Começa quando a pessoa chega com o sintoma materializado aqui, né? E a pessoa não entende o que está acontecendo. E tá tudo bem, é assim mesmo. Então, a gente está aqui justamente para tentar estar junto nessa jornada, né? Dar a mão nessa jornada, para que a gente consiga enxergar, entender, muitas vezes fazer esses links dessas pecinhas do quebra-cabeça que às vezes estão soltas uma vida inteira, né? Mas, de novo, né, gente? O trabalho, o trabalho é interno, o trabalho é diário, e a pessoa tem que querer, né? Porque milagre não existe, pílula mágica não existe, sou médico para falar para vocês, não existe isso, tá? Não existe. Existe, tira a dor, tira o sintoma. Existe, tira a febre, tira o sintoma. Tá, mas e aí?
E o que te levou a isso, né? No caso, entende? São N coisas, né, que podem levar, tá? Então, eu quis trazer para vocês hoje aqui algo para que a gente consiga talvez clarificar esse entendimento e principalmente colocar, assim como eu estou feliz, na verdade, que isso vem acontecendo, esse despertar, esse entendimento de que o nosso corpo não é só o corpo físico, que a gente tem outras instâncias, outros níveis para pesquisar, investigar, e que muitas vezes a nossa cura, a cura verdadeira, ela não vai estar no sintoma, no remédio. Isso ajuda. Ajuda, sim, claro. Se tem alguma coisa no físico, tem que investigar, tem que tratar? Sim, claro. Mas o X da questão é, para que isso está aí com você? O que isso quer te dizer? Aonde é o trabalho? Qual é o salto que você tem que dar no meio desse caminho? Mas, de novo, é o que eu falo, é uma questão de escolha da pessoa estar ali e querer isso ou não, tá? Então, estou trazendo isso hoje para vocês aqui, por quê? Porque vai haver mais uma mudança aqui dentro do nosso canal do Medicina Simbólica, tá? Que é o quê? A gente tem... Como é que a gente trabalha isso aqui dentro do canal? A gente trabalha com as mentorias, que são, então, a nossa mentoria standard e a nossa consultoria premium. A nossa mentoria standard, ela é uma mentoria individual e ela é mais enxutinha, 30 dias, 2 sessões. O que acontece a partir de agora? Nós vamos começar a otimizar isso. Então, a gente vai passar essa mentoria para uma mentoria de estudos em grupo agora, tá? Então, essa mentoria que é individual, mais enxutinha de 30 dias, é a última etapa dela agora, tá fechando esse ciclo agora. Então, o que eu tô abrindo agora, nessa sessão aqui, é a possibilidade de que a gente faça, então, uma mentoria que vai ser de 30 dias também, um estudo que daí vai ser em grupo, vão ser 4 sessões e o resto vai continuar igual. Todo o material gravado do Medicina Simbólica junto, o grupo Tribo dos Símbolos, que é um grupo de estudo de simbologia que é vitalício, também junto, tá? E aí a gente vai deixar de fazer a mentoria individual standard, por quê? Por conta da agenda mesmo, né? Porque a gente está com uma demanda aí que está precisando otimizar. Então, eu estou trazendo essa possibilidade como um primeiro momento, aí seria o primeiro grupo de estudo aberto, tá? Então, a gente traz uma condição especial, seria de 1.520 vai para 997, pode ser feito em até 12 vezes, e a gente tem, então, as sessões que são em grupo, e o acompanhamento é num grupo, e acaba sendo individual, né? Porque cada um vai ter suas questões, manda sonho, a gente discute sonho, otimiza, entende simbologia, e a gente consegue trazer isso para que a pessoa consiga ir puxando esses fios e cortando, principalmente, os fios quando é o necessário, tá? Agora eu queria ver, Lu, você quer falar um pouquinho, Lu, de como é a tua experiência dentro da mentoria? A Lu é mentorada nossa, já, eu até tirar o fone aqui para quem quiser escutar. A Lu é mentorada nossa, já de longa data aí, né, do início, né? Já passou por mentoria de negócio e tudo, e ela tem algumas transformações que são importantes ela contar pra gente, né, Lu? É verdade. Gente, eu sou freguesa da Carla. Todos os seus produtos. Eu acho que eu só não peguei o standard porque eu já quis já direto, assim, né? Você é só para mim. Acho que eu fiz isso, né? Sim. Bom, gente, bom dia. Ai, meu Deus, gente, sou suspeita para falar. Bom, mas vamos lá. Meu nome é Luciana, né? Eu conheci a Carla, na realidade, porque eu estava buscando Quem tiver trabalhar, interesse, né, aqui manda dentro, direct para uma mim. transição de carreira, né? E eu acho que eu vi até a Sara falando, gente, uma coisa assim, uma transição de vida, uma transição de carreira. Eu acho que todo o trabalho que eu tive com a Carla, na realidade, já comentei isso com ela, né? Foi uma transição de consciência, né? Que eu tive primeiro, trabalhar aqui o interno primeiro, esse mundo interno, esse mundo simbólico, que é estudado pela psicologia analítica. Eu acho que isso que me trouxe base para fazer essas noções na minha vida, assim, já tinha um pouco de contato em relação a essas coisas simbólicas, mas foi com a Carla que eu fiz o PhD aqui, né? De tudo, mesmo não sendo da área da saúde. E realmente, assim, é muito verdade do que a Carla fala, são com pequenas coisas, todos os dias. Então, por exemplo, o biorritmo. Eu sou uma pessoa diferente da Carla, né? Aqui, falando com todo respeito, eu morro de inveja dela, Claro. porque ela é matutina. Eu queria ser assim. Aliás, eu escutei a minha vida inteira, né? Deus ajuda quem Quem cedo cedo madruga. E eu sou uma madruga. pessoa noturna. Aí eu sempre achei que tinha alguma coisa errada comigo. Então, conhecendo meu biorritmo, sendo noturna, adaptando essas atividades, igual ela falou do sistema adrenérgico, isso tem uma melhora, eu acho que é quase que instantânea. Eu acho que é na mesma semana, né? Então, aos poucos, eu fui adaptando essas atividades. Então, você fica menos adrenérgica, você vê mais o contexto, né? Fora isso,
esse conhecimento mais aprofundado da questão da simbologia também, nossa, ajuda por demais, né? Assim, quando você trabalha quem você é de verdade, na sua essência, isso eu trabalhei com Carla, essa coisa que ela falou de cocriar não é aquelas balelas, né, de revista, de jornal, de lei da atração, que custa R$ 2, não é nada Não, disso, né? não Quando você é. trabalha, não tem nada a ver com isso. Assim, é que quando acontece parece até mágico, né, Carla, assim, mas na realidade o que acontece quando você trabalha a sua identidade, você começa a escolher coisas para você que na realidade tem a ver com você, e que você não tem, né, ideia, né? Às vezes tem coisas que você quer e muitas vezes é imposto, né? Ou pela família, ou pela sociedade, e não tem, né? E só para terminar, não vou ocupar o tempo aqui a última cocriação, aliás, né, eu estava aqui, você está indo para um salto, eu estou dando um salto na minha carreira. Desculpa, até estou aqui no telefone, Carla, porque é do emprego do anterior me chamando de novo. Falei assim, meu Deus, calma. Ah, é? Tá Falando em vendo cocriar só? aqui, Tá vendo? abrindo e vai, né? Pois é, só que né, você está em outra fase. Mas, assim, uma das maiores experiências que eu tive, assim, né, até brinquei com ela, nós parece até testemunho de igreja mesmo, assim, foi um imóvel que eu tinha dos meus pais, eles são falecidos, né? E assim, todo mundo sabe que não é fácil vender imóveis. Eu vendi o meu imóvel em acho que 2, 3 meses, não mais que isso. Eu mal anunciei, né? E assim, eu tinha, antes de vender, eu alugava, né? E a moça que estava morando no apartamento, ela ficou até no começo triste, porque ela gostava muito de morar lá, ela tinha intenção de comprar junto com o esposo, só que o esposo acabou falecendo, então houve umas mudanças financeiras na vida dela. E assim, não precisei anunciar, não precisei fazer nada, e assim, apareceu um casal de compradores que era do próprio prédio que tinha, já conhecia, para investir, então assim, com valor até um pouco maior do que eu esperava, né? Então Uhum. assim, eu vendi por um valor um pouco maior, ficou bom para a pessoa que comprou e ficou bom para inquilino, porque ele já vai alugar direto, inclusive até soube, sem contrato, sem nada, porque como ele já é amigos lá da vizinhança, deu tudo certo. Então, assim, gente, não, assim, você entra no fluxo quando realmente você tem contato com essa essência. E é isso, gente. E façam tudo que essa mulher tem, porque é demais. Acontece. Vai lá que ela tem uns Paranauê. É que assim, não é para, mas é paranoia de verdade, viu, gente? Assim, então funciona. Esse mundo simbólico realmente transforma a Sim, perspectiva de vida que você tem, com qualidade, tudo isso. e a Lu Sim, hoje é faz mental, físico, espiritual, é isso. sem dúvida. E a Lu faz um trabalho hoje, um trabalho lindo, na verdade, né? Que tem a ver com aquela história, né? É o que era a sombra, né? Tornou-se a tua potência, né? Que é ela lida hoje com ancestralidade, né? Com relacionamentos e ancestralidade, onde era a questão principal, né? Relativa à dor, né? Principal que a gente tinha aí, que a gente consegue hoje transformar isso, transmutar isso, né? É o Kiron, né, mulher? É o que eu falo. Todo mundo que chega aqui, em algum grau, é Kiron, não adianta, né? É curador ferido, eu também fui, né? Eu também sou, na verdade, né? Cada um tem a sua dor, e isso torna-se a nossa potência, né? É impressionante. E realmente, a cocriação é fato, real e fato. Mulheres, quero perguntar para vocês que estão aqui comigo agora, né, na sessão dentro da sala, alguma dúvida? Qual é a impressão de vocês? Como é que vocês veem isso no trabalho de vocês? Quem faz aí? Como é que são as coisas? Me contem. Quiserem, pode abrir o microfone, pode falar no chat, vocês que sabem aí. Contem para mim. Como é que funciona para vocês? Vocês estão já começando a utilizar isso? Como que funciona a linha de vocês nisso aí? Não querem falar? Alguém? Conta aí para mim. Diga aí, fala, Sara, diga aí. Bom dia. Bom dia. Carla, antes de tudo, agradecer a oportunidade de aqui com vocês, né? Eu andei conversando com a Andressa e o que mais me chamou a atenção, na verdade, aqui é porque eu também sou médica e também estou nessa busca exatamente do que você falou, trazer para o nosso cliente uma questão assim: a doença não é teu problema, a doença é a tua solução, a partir do lugar onde entende que o problema veio muito antes disso. Exato. Então, trazer essa consciência, justo no que diz respeito à saúde mental, é trazer para o meu cliente e dizer assim, qual é a tua responsabilidade em cima disso, que vai permitir você não precisar ficar a vida inteira tomando medicamento. Porque muitas vezes, na verdade, o que acontece, doutora, eu vou ter que passar a vida tomando medicamento, e daí eu digo, isso é uma escolha, mas como é uma escolha? É uma escolha a partir do lugar onde existe uma expansão de consciência.
né? E essa expansão de consciência, ela permeia, obviamente, todo aquele passo a passo que a pessoa já se permitiu fazer. Como o caso da Luciana, que chegou num determinado momento e percebeu, calma aí, mas o que que eu tenho que fazer com isso? E aí a vida dela se expande, né? A Exatamente. partir do quê? Daquilo que está travando. Então, eu Exato. costumo contar uma historinha, alguns momentos em que eu tenho oportunidade, né? Da Uhum. pedra que aparece no meio do caminho, que não tem fim, né? A gente não vê como vai passar por essa pedra. Sim. E aí tá bem pertinho, você chega pertinho dessa rocha gigante que tem até um limite em cima, mas dos lados não, ou seja, você não pode ultrapassá-la. E Uhum. aí, bem pertinho dela, tá escrito push. E aí, em inglês, né, a sigla em Sim. inglês, e diz assim, empurre. Mas Sim. não é para empurrar. É que bem pertinho, quando você chega bem perto daquela pedra, que teoricamente é a tua trava, diz Sim. assim, pray until something happen. Ou seja, pare, pray, Aham. quer dizer, reze, mas não é rezar, é Sim, ficar quieto e ver o exato. que mais tem para fazer aqui, que eu ainda não fiz, ao invés de ficar empurrando essa pedra que nunca vai sair, Exatamente, que é né? o que a gente fala, Então, quando, canalizando cara, energia para o lugar errado, né? Canalizando energia para o lugar errado. isso, empurrando aquela pedra que, inclusive, é a tua raiz, é aquilo que está embaixo de você. Se você empurrar, você vai cair. Exato. E aí, Carla, o que me chamou a atenção e que me traz dúvida nesse momento Diga-me. é justamente essa questão. Como que eu trabalho com isso, né? Sim. Como é que eu consigo levar isso adiante? Esse acabou, que inclusive eu concordo plenamente com você, essa transição que eu comentei com você ali no chat, Ah, né? Eu quero fazer essa transição, eu estou nesses passos, inclusive eu recebo pessoas no meu particular, que eu tenho dois empregos, né? Um tá. deles é direcionado exatamente à questão médica e o outro é a trazer essa expansão de consciência. Certo. Então, é como eu faço para que isso se torne realmente o meu carro-chefe. Como é que eu vou fazer para agora expandir, né, esse meu lugar, né, para eu poder trazer essa ciência para essas pessoas, Sim, eu né? Então, é entendo. essa ideia. Como que eu sistematizo, como que eu crio esse método para eu poder atender? Por quê? Nessa trajetória, eu tenho 30 anos de formada, tá? Eu Sim, já fiz uma nossa, porção de coisa dentro da medicina. sim. Então, a última aquisição é uma especialização em psiquiatria, que eu amo. E que, assim, Aham. retomando a minha trajetória, eu achei que eu sempre tinha que estar aqui, entende? Ah, O olha só, detalhe é é o que caminho de volta, né? É a espiral. Aham. exatamente. O Ah, detalhe é que eu levei tanta lambada, porque eu queria controlar. Agora há pouco você fala, a pessoa está no modo quero controlar, né? exato. E aí a coisa do controle leva a gente para um lugar e o universo foi lindo, só que só na porrada. Por Sim. quê? Porque eu aprendi com o meu Kiron me curar na minha ação. Quer dizer, Aham. porra, cara, para com isso, caramba. E tá. E aí, assim, sabe quando você tá ainda empurrando a pedra, mas entendendo que você tem que ficar quieto, mas você tá empurrando, porque vai que eu devia estar empurrando, mas eu devia estar rezando. Caramba, o que que eu faço? E eu tô nesse Chicote. momento, Chicote, entende? mulher, Eu isso é tenho chicote. É o chicotinho, a chicote. cobrança. Eu sempre falo para as minhas E mentoradas, essa larga esse chicote, pelo amor de Deus. e- então, e o meu chicote, ele é, sabe aquele chicote que não é uma coisinha só, são vários, na ponta tem Aham. várias, né? É E esse tem aí. uma É bolinha aquele de lá, chumbo teve na ponta. Sei, é esse. Ah, vem, e Sara, tranquilo. espetando, Quem nunca quis empurrar pedra, Sara? Então, né? estamos aqui. Exatamente. Dentro disso, o que que eu fiz? Desde 2020, eu fiz várias descobertas. Em 22, mais recente, quando a minha mãe faleceu, eu tive acesso ao Aham, meu, a minha certidão de nascimento. Eu achava que eu era um ascendente em Libra 200 anos. Daí, do aham. 101º, eu descobri que eu era ascendente escorpião. E aí, Olha só, com ó, isso, eu entendi por colega, que amiga, ó, também. então, e aí, ascendente escorpião, com Áries na 6, um estélio na 6, inclusive Saturno, ou seja, a mulher que tem que fazer tudo, né? E a gente Aham. acaba perdendo a própria saúde para prover a saúde alheia. Dentro Então, desse entendimento, hoje eu sou taróloga, hoje eu sou operadora de mesa radiônica que eu mesma criei com uma colega. Então, quer dizer, a olha, bruxa do amo. rolê mandando Glória, remédio para a galera. Só que adoro. nessa glória, eu tô mais metida que o cego em tiroteio e que a bala em Entendi, boca de bêbado. Entende? entendi, Que eu olho. O entendi. que eu vou fazer?
Carla, falando aqui em sonhos, vamos assim, assim só em dourar a pílula, né? Eu tenho uma Sim. terapeuta maravilhosa, transpessoal, que me ajuda muito a codificar meus sonhos. E ultimamente eu tenho sonhado com um bebê, e Aham, primeira parte do sonho era um bebê que tinha um cordão umbilical muito longo. E certo. na ponta desse cordão, que devia ter metro de cordão, tá? Tinha uma pinça. E aí eu pensava no meu sonho, muito cartesianos. Eu tenho minha casa 12 em Virgem. Então Tá. eu coloco meus sonhos em caixinhas. Aí o Ah, que que tá. acontece? Eu olhei para aquele bebê e dizia assim, nossa, apaixonada pelo meu bebê. Nasceu o meu projeto, pensando, né? Ou Aham, depois que acordei. sim. Aí esse cordão umbilical longo, com uma pinça na ponta, me trazia a perspectiva, eu não posso levar ele para o mundo, porque senão vai... Ah, entende? E aí Vai eu o estava quê? Senão ele procurando no meu vai? sonho, vai machucar esse bebê, Ah, porque vai se a pinça ficar machucar. tracionando o cordãozinho, e aonde estava o cordãozinho? Onde está o cordãozinho em todo mundo, no umbigo, no meu Aham, poder. Então, meu poder pode aham, machucar, entende? aham. Aí o que aconteceu? O finzinho do meu sonho, eu estava Hum. procurando alguém que me ajudasse a colocar essa pinça mais pertinho da barriguinha para eu poder levar o bebezinho adiante. Mas não acabou Uhum. aí, tá? Isso foi numa Tá, semana. Aí eu tá. fiquei em cima daquilo, estou estudando uma porção de coisa de marketing, barará, barará. Na Uhum. semana seguinte, literalmente uma semana depois, eu coloquei esse bebê numa panela para ferver. Eita. Eu queria Uhum. transmutar isso. Entende? Eu queria Uhum. borbulhar e transformar essa água toda num vapor para poder expandir. E eu ainda Uhum. estou nesse sonho, tá? Entendi. Uhum. Manifestações físicas. Eu Ah. tenho uma parestesia na minha Uhum. perna esquerda de muitos anos, que eu identifiquei em 2000, justo na época onde minha vida começou a mudar. A minha 2000 parestesia de 2000 face e lata, 2015. 15, Tá, 15 e olha 16, só. tá? Eita, Lelê, tá. Nessa fase, minha vida mudou muito. Só Aham. que aí, essa parestesia da minha perna esquerda tá até hoje, inclusive, recrudesceu uns 3 meses, começou a ficar mais intensa novamente, Uhum. Piorou sabe? de Ou novo, seja, o que isso? que isso está me chamando? Uhum. Daí você falou em coluna, e o que me chamou a atenção foi justamente isso, porque isso é uma coisa da minha coluna, porque eu já fiz todos os exames para ver se tem alguma coisa, uma hérnia, não tem nada, Eu sei. nada, Eu sei. nem no local. Certo. Né? Aham. Então, só para parafrasear, já que você chamou a gente para falar, Zarteu, Claro, agora eu adoro, parei. adoro. Pode Então, falar, adoro. eu estou nesse movimento, olhando para o meu projeto, para expansão, para alquimizar isso, para Sim. Coagular, volatilizar para toda essa coagular, para coisa, só que eu coagular. tenho receio para coagular. Então, quer dizer, dentro dessa questão toda, estou eu aqui no muro, olhando para um lado, olhando para o outro, esperando o eclipse, ver o que vai mudar, do que eu tenho que desapegar. Cara, loucura! Sei, sim, sim, Entende? E colocar sim. isso no mundo, porque assim, não quero mais ficar no meu emprego público, porque eu Não tá quero fazendo expandir. Só que como é que sentido. eu pago o boleto, caramba? Né? Sim. E assim, a vida é Uhum. só pagar boleto? Não, Não, a vida não é só pagar boleto, a vida é ser feliz, fazer o que gosta, e aí os boletos a gente vai dando um jeito com que, afinal de contas, prosperidade e abundância é uma questão de cocriar. A partir do quê? Da exatamente. permissão? Permite Exatamente. o quê? A hora que você largar isso, a hora que você largar esse medo, é que as coisas começam a acontecer, né? Mas eu entendi tua Exatamente. dúvida. Eu entendi tua dúvida, cara. Talvez o que precise aí? A gente precisa estratégia para otimizar isso. A gente precisa o Uhum, como, né? A gente precisa colocar isso de uma maneira. Aí já é uma questão assim, até mais concreta mesmo, né? É o como fazer isso uhum, aí dentro do que você já tem, porque você já tem. Você não é que você não sim. sabe ainda como, não, é como embalar isso aí no teu caso aí, entendeu? Sim, isso. E a outra coisa que eu vou te dizer, não sei, tá? Mas assim, que me veio desse sonho que você pensou do bebê e tá. Cara, pinça, faca, separatio, na verdade. Entende? Não é questão de, Uhum, sim. entende? Não é questão de, eu não vou puxar para machucar. Não, talvez assim, qual é a criança que eu tenho que me separar para soltar essa criança daqui? Isso, eu tô com Entende? medo de me separar disso, né? Exatamente. Medo de me separar, de encarar esse poder, porque isso machuca de alguma forma, Não, né? Legal. mas machuca quem? Machuca você, talvez, é isso, internamente?
mundo. Então, entenda, daí aí a gente tem que entender qual é o que poderia te machucar. E eu vou te dizer, eu já posso te dizer assim, porque eu sei, porque eu já tive nesse lugar aí, entende? E uma das coisas que mais nos dificulta, que mais nos trava, é medo do julgamento. É aquela velha história. Uhum. Tipo, o que que vão falar? As minhas colegas acham que eu sou a louca do rolê, Normal, né? a gente nem tem muito contato. E tá Normal. tudo bem, tá tudo bem. Eu diria assim, se eram amigas, nunca foram, porque senão não teriam deixado de ser, Mas né? também Então, tem assim, não me preocupa isso. Sim, sim. Mas te digo assim, mas também tem outra, Sara, sabe o que acontece? Que quando a gente vai otimizando isso, a gente vai melhorando o nosso campo, a gente vai aumentando a vibração, acontece isso. Acontece dissonância em volta mesmo. Isso é normal, faz parte do processo, entendeu? Aquelas pessoas, talvez um dia elas foram tuas amigas, sim, sabe? Mas nesse momento não faz mais sentido isso, entende? A frequência já não bate mais. Levanta a sombra dos outros, isso é inconsciente. Tem um monte de coisa que acontece. Eu sei. Tem um monte de coisa que acontece, entendeu? Então, na real, são duas coisas que a gente precisa otimizar aí, pelo que eu tô entendendo. E o corpo tá dizendo isso para você também, né? Tua parestesia... Veja, primeiro que quando começou isso, 2015, o somatório disso aí, 8, prosperidade. Quando começou esse negócio de apontar pro lado esquerdo, lado do sutil, né? Ou seja, a tua força de caminhada dentro desse sutil, entende? Ou seja, estava otimizando, até o momento foi, depois aquilo, né? Aquilo ali já parou, já aconteceu. Por quê? Porque você começou a dar vazão para isso, você começou a organizar as ideias nesse sentido, né? Começou a angariar esse conhecimento, trazer isso para fora, deixou a bruxa vir à tona, né? Deixou ela começar a trabalhar aí em você, né? E aí o que acontece? De novo, a gente está num momento em que a gente tem uma trava, uma parada, um embate, exato. E aí o que acontece? Tua perna tá dando sinal de novo. Entende? Ó, vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. E esse neném no caldeirão aí, entendo, transmutação alquímica. Agora, ferver o neném tem a ver com o que diretamente? Calcinátil. Entendeu? Do tipo assim, larga o que tem do ego aí e deixa esse projeto vir. Independente do ego. Assim, minha impressão parece isso aí, sabe? Me aparenta. Faz sentido, faz sentido. Inclusive, a minha terapeuta falou a mesma coisa, sobrava o termo calcinátil da alquimia, né? Exatamente aí, nesse lugar onde a gente precisa utilizar. Isso, e essa operação é o quê? É largar a mão das coisas que o ego quer. Porque, por mais que você esteja com isso, né, que o ego queira, não tá fazendo parte do que é o self, não tá fazendo parte do que é o self. Talvez essa outra questão do emprego, né? Daí já não sei, porque daí eu precisaria entender o contexto mais aprofundadamente e tudo mais, né? E para isso Mas... nós vamos conversar mais. Ok. Vamos lá, eu vou ser a sua mentora. Maravilha! Maravilhosa! Fala, Lu, fala. Deixa eu só falar uma coisa. Não, Sara, você falou que era funcionária pública, eu também, com outra área, mas eu também, né? Verdade, Assim, tranquilo, vai que ela vai te tirar da faixa de Gaza, fique tranquilo. Não sou eu sou só canal, mulherada, pelo amor de Deus, eu sou canal. Eu acredito, Carla, eu acredito exatamente nisso, nós somos uma ponte. Isso, e depois que a pessoa passa a ponte, eu faço questão, queima a ponte, deixa que eu possa ser ponte de outras pessoas, porque enquanto sua, deixa para trás. Entende? É isso. E assim, Lu, vamos tomar um café depois. Adoro! Ei, vai ter evento aqui em Curitiba. Onde você mora, Sara? Conta pra mim. Agora eu tô no Parolim. Mentira que você é daqui. Então... Ou seja, então... Acabou para Curitiba. Ela veio para Curitiba no Master Witches. Vai ter Master Witches. A gente espera você também lá, hein? Lá no Master Witches no dia 11 de novembro. São as duas coisas. Mas que bom, então, Sara, maravilha. Então, seja muito bem-vinda, mulher. Venha com a gente, então, para dar os próximos passos. É nóis, com certeza é nóis, mulher. Você vai ver. É uma legião que tá acordando, mulher. É uma legião de Kirons que tá vindo, viu? Aguarde, nós estamos abrindo a picada. Vamos embora, vamos junto nessa. Escuta, você tem telefone da Andressa, então, né? Sim, eu estou em contato com ela, inclusive ainda ontem a gente falou, e ontem eu não poderia estar aqui. E hoje, nada, por acaso, eu pude aqui, inclusive foi importantíssimo eu poder falar, porque normalmente eu fico quietinha só escutando o que rola. Mas será que é para mim? Será que eu vou me enfiar em mais uma enrascada? Será que é mais uma coisa para enfiar no Hotmart? Né? E tem que ir para ação, né? E só mais uma coisa que eu queria contar, Carla, eu vi que ali na tua formação você era cirurgiã, né?
Sim, no início da tua jornada sim, de médica. E eu trauma. era anestesista. É. Ah, E então, eu veja fazia bem. anestesia. Então você sabe bem do Então, que e eu assim, falo. sim, e a minha maior vitória foi ter dito assim, agora chega de anestesiar, porque eu cansei de fazer as pessoas dormirem para elas poderem acordar. E agora, como a gente vai fazer isso é dessa forma. Olha só que maravilhoso, vai despertar as pessoas desse sonho, que maravilhosa! Adoro, adoro mulher, é da Essa egrégora. ideia. Tu é da egrégora, já chega aqui que nós estamos juntos já, tá? Então fale com a Andressa Nem à lá, toa. tá bom? Combinado? E aí a gente já se combina Tá para já bom, marcar e combinado. tudo mais, tranquilíssimo. Maravilhoso, um grande prazer, E uma honra. Luciana, muito obrigada. E Luciana, venha para Curitiba para a gente se abraçar. Ah, vou. Não, Dia vamos, 11 de eu vou. novembro. Já sou de São 11 de Paulo, mas eu novembro. vou. Sim, já até mostrei a passagem para Carla, só está aprovado. Ah, Verdade, tá? joia. Maravilha, então, mulheres, que bom, que ótimo. Obrigada, Sara, viu? Obrigada. Eu que Falem, agradeço. imagina. Mulheres, alguém mais quer comentar alguma coisa? Tudo bem por aí? Quem quer falar? Sem mais dúvidas, mulheres? Muito bem. Acho que eu Então, esgotei a falação. nada. Ixi, nada. Olha, isso é maravilhoso, gente. Essa troca é maravilhosa. Eu digo pra vocês sempre, é maravilhoso, sempre. Mulheres, então é o seguinte, então como eu comentei com vocês, né, a gente está com as vagas abertas agora a gente tem, então, possibilidade de fazer essa mentoria. A mentoria de 30 dias vai ser em grupo, a consultoria premium ela ainda continua durante os 6 meses, daí é individual, daí, né, tem as sessões quinzenais, etc., é uma outra modalidade. As duas estarão, né, disponíveis. Então, vocês aí entrem em contato. Deixa eu só ver se a Andressa deixou aqui, que eu já passo o telefone dela para quem não tem ainda, né? E aí a gente já tá aqui, ó. Eu já vou passar para vocês terem isso e dar um oizinho para ela, inclusive, mesmo que, não sei se é para mim, tô em dúvida, etc. Dá um oizinho para ela, porque daí a gente mantém essa condição para quem está aqui também, né? Ainda aqui no grupo, nesse momento aqui no ao vivo, eu digo, né? Porque tem pessoas que vão assistir gravação e tudo, e aí a gente faz dá essa possibilidade para quem está aqui com a gente, combinado? Tá aí embaixo, tá, mulheres? Tanto o link quanto o do suporte, certo? E eu espero vocês aqui dentro, então. Sara, ótimo! Então já vou. Nossa, já viu? Já vai dar para montar um centro cirúrgico de cirurgia celestial já aqui. Adoro! Anestesia celestial. Maravilhoso. E a gente se vê nos próximos passos, então, mulheres, tá bom? Um grande beijo para todo mundo. Agradeço demais. Uma honra e uma alegria ter vocês aqui. Até mais, então.